Muito bem, pessoal. Vamos continuar aqui a nossa série, né, da análise técnica raiz, falando um pouco mais sobre os conceitos principais de gráficos, né? E hoje a gente vai falar sobre duas coisas importantes que compõem um gráfico, que formam um gráfico, que são os candlesticks e também as escalas, né? Começando aqui pelos candlesticks, né? O que é de importante que a gente tem que observar em um candlestick? Bom, um candlestick ele mostra como que foi a briga, né, entre os comprados e os vendidos em um determinado período, né? O que é período? Bom, se eu estou falando aqui de um gráfico diário, significa que cada barra representa um dia de negociação, né? E se eu estou falando de um gráfico semanal, significa que cada barra representa uma semana de negociação. Assim também como nós temos os gráficos de minutos, né? Cada barrinha, por exemplo, aqui, representa 5 minutos de negociação. O período está relacionado a isso, né? E como que a gente observa um gráfico de candlesticks? Um gráfico de candlesticks, ele tem três informações, na verdade, quatro informações importantes que a gente precisa ficar atento, né? Nós vamos ter aqui as quatro informações, ó. Abertura, fechamento, máxima e mínima. O gráfico de candlesticks ele foi desenvolvido por um japonês chamado Morihisa Honma, e a ideia dele era mostrar que o que era importante, qual força, né, estava atuando ali num determinado período. Então, quando nós vemos um candle branco, ele está representando um dia onde o mercado fechou em alta, né? E por que ele fechou em alta? Porque o preço de fechamento que está aqui em cima foi longe do preço de abertura que está aqui embaixo, tá? Então, em um candlestick positivo, né, onde eu tenho um dia que fechou positivo, significa que o preço de fechamento que está aqui em cima, representado por esse risco aqui em cima, foi mais alto que o preço de abertura, ou seja, o primeiro negócio do dia. Então, o primeiro negócio do dia aqui nesse papel foi em 67,25 e o último negócio do dia foi em 70,17, né? Representando aqui uma oscilação de 4,30%, beleza? E também nós temos o que aqui em termos de informação? A máxima, que é o que está aqui em cima, e a mínima, que é o risquinho aqui embaixo, ó. No caso desse candlestick aqui especificamente, tanto a máxima quanto o preço de fechamento foram no mesmo ponto, ó. Olha lá, máxima 70,18, fechamento 70,18. Então, mas geralmente a gente vai ver sombra para cima e para baixo, olha. Por exemplo, nesse candle aqui, ó. Nesse candle aqui, nós temos um risquinho para cima, representando aqui a máxima, e um risquinho para baixo, representando a mínima, certo? E aí o que define de fato se o dia ou se o período que a gente está observando foi alta ou foi baixa é justamente a diferença entre o preço de abertura e o preço de fechamento. Um candle branco, né, que representa um candle positivo, a gente já viu que ele é branco porque o preço de fechamento dele vai ser mais alto que o preço de abertura, né? E num candle negativo, como esse daqui, qual que é a diferença basicamente? Significa que o preço de fechamento, que está aqui embaixo, foi mais baixo que o preço de abertura, certo? Então, no candle negativo, o último negócio do dia vai ser, ou do período que a gente estiver observando, vai ser mais baixo que é o primeiro negócio do dia, né? Então, por isso a gente tem um candle negativo. E aí as informações de máxima e mínima são as mesmas, né? A máxima é o que está em cima. Nesse caso aqui, a mínima foi no mesmo ponto que eu
fechamento, não. Fechamento 62,91, mínima também 62,91. Beleza? Bom, muitas pessoas trabalham muito em cima de padrões de candlesticks, né? Martelos, estrela cadentes, Harami, nuvem negra, enfim, são diversos padrões que existem aí na análise técnica que as pessoas geralmente utilizam para estar tomando decisões em cima de candlesticks, né? Eu gosto muito de simplificar as coisas, né? Então eu separo os candlesticks, vamos lá. Eu separo os candlesticks assim, da seguinte forma. Como candle de força e candle de indecisão. Como assim, Ellison? Candle de força e candle de indecisão. Vamos lá. Se a gente for pegar esse candle aqui, ó, esse candle aqui especificamente, esse branco, a gente pode dizer que isso é um candle de força. Por quê? Porque, cara, aqui, obviamente, muito claramente, os compradores dominaram esse dia, né? O mercado abriu nesse ponto e fechou muito longe do ponto de abertura. Então, que foi um dia que não houve indecisão, foi um dia em que os compradores dominaram, né? A gente não ficou na dúvida aqui qual foi a força maior. E essa que é a sacada do candlestick, ele mostra qual força que foi mais forte. Então, esse candle aqui, ó, ele claramente é um candle de força. Por quê? O preço de fechamento está muito longe do preço de abertura. Então, isso a gente chama de um candle de força, onde os compradores dominaram amplamente. Da mesma forma que esse candle aqui, ó, é um candle de força para baixo, né? O preço de fechamento está aqui embaixo e o primeiro negócio do dia foi aqui, ó. Ou seja, quem dominou aqui? Foram os vendedores, né? Então, foi um dia de força, um candle de força que foi direcional para baixo, né? Os vendedores dominaram. E temos os candles de indecisão. O que é um candle de decisão? É onde a gente não consegue entender, a gente não consegue definir objetivamente qual foi a força mais forte, né? Então, se a gente observa um candle desse aqui, ó, bom, olha como que o preço de abertura e fechamento estão muito próximos um do outro, né? Aqui literalmente houve um cabo de guerra, né? Os vendedores tentaram enfiar, aí os compradores foram lá e devolveram. Ficou aqui literalmente uma briga, né? Então, candles estreitos como esse daqui, como esse daqui, como esse daqui, né? Ou mesmo como esse daqui, são candles que nós chamamos de candles de indecisão, né? Onde não houve uma força dominante nesse dia especificamente. Em contrapartida, em sequência, nós tivemos um candle de força, né? Olha só a amplitude desse candle. Então, assim que eu divido, né, que eu trabalho os candles, né? Candle de força e candle de indecisão. Beleza? Então, basicamente, essa é a forma como nós observamos os candlesticks, né? E ainda falando um pouco sobre força, quando a gente pega um gráfico, né, e diminui o zoom aqui dele, a gente consegue contar aqui, ver claramente que a gente tem mais candles brancos nesse período do que candles pretos, né? Então, quem domina aqui esse período específico do gráfico? Não são os compradores, né? Olha a quantidade de candles brancos que temos com poucos candles pretos. Então, aqui literalmente nós estamos vendo a força vendedora dominando. Compradora, melhor dizendo, dominando, né? Aqui sim, né? Durante esse período aqui, período ali da pandemia, a gente teve ali os vendedores dominando com mais força. A gente teve mais candles pretos durante essa situação aqui do que candles brancos, né? Essa é basicamente a forma como nós observamos os gráficos de candlesticks, né? As 4 informações importantes. Outra coisa muito importante que a gente precisa entender em um gráfico são as escalas, tá? O que é uma escala? Em um gráfico, a gente vai ver 2 tipos de escalas, né? A gente tem aqui escala de preço, correto?
onde a gente vê aqui a cotação do mercado, e temos embaixo escala de tempo, aqui embaixo, correto? Então, são dois eixos que a gente vai estar observando no gráfico, preço contra tempo. Como que a gente entende isso de forma bem objetiva? Na escala de preço, existem dois tipos de escala. Então, se eu clicar aqui com o dedo direito, ó, eu consigo ver aqui que nós temos as escalas aritméticas e as escala logarítmica, tá? Bom, vou explicar a primeira diferença. Vamos lá. Suponhamos aqui que um papel, ele oscila aqui de R$10, então ele sobe de R$10, e aí ele sobe para R$20. Na escala aritmética, aqui ele vai dar um peso X. Então, essa diferença de 10 para 20 foi X. O papel subiu X, ou seja, R$10. E se eventualmente esse mesmo papel subir aqui de R$90 para R$100, ele também vai dar um peso X nessa variação aí. Ele vai plotar como se o papel também tivesse subido essa mesma amplitude aqui, ó, de 10 para 20, né? Então ele vai dar o mesmo peso de X, ou seja, R$10. Né? Só que em termos percentuais falando, um papel que sobe de R$10 para 20, ele subiu 100%. E se um papel sobe de 90 para 100, ele subiu 11%. Então a diferença é que a escala log, ou logarítmica, né? A escala log plota em termos percentuais. E por que isso é importante a gente entender? Porque nós, enquanto traders, né, nós sempre fazemos as nossas projeções, os nossos riscos, né, e possíveis ganhos em cima de percentual. E nós usamos gráficos, na maioria das vezes, para estar tomando decisão. Observa que como que há uma notável diferença no traçado das linhas de tendência e de suportes e resistências quando a gente trabalha a escala logarítmica ou aritmética. Olha só, vou traçar aqui uma escala, uma linha de tendência, um canal, na escala logarítmica. Então aqui a gente tem perfeito um canal, né? Um canal de alta rompido para cima. Isso na escala logarítmica. Se eu mudar aqui para a escala aritmética, olha como que há uma diferença notável, né? Na plotagem dos preços. Outra coisa que a gente pode ver como diferença também é aquilo que a gente falou. Ó. Aqui na escala aritmética, a diferença de cotação ela vai ser sempre a mesma. Olha só. Agora, se a gente coloca a escala logarítmica, olha que quando o papel está em centavos, né, tá em níveis de preços bem baixos, olha como que a diferença, o espaçamento entre os preços, ele vai ficando cada vez mais curto, né? Porque aqui embaixo a variação percentual ela vai ser maior do que aqui em cima. Então isso para um papel que está trabalhando em centavos tem uma grande diferença. Né? Olha como quando que a Oi estava trabalhando aqui, né, em centavos, como que quando ele sobe, né, quando ele trabalha em regiões bem baixas de preço, observa como que a variação percentual é bem maior. Agora, se a gente estivesse trabalhando aqui numa escala aritmética, a gente nem ia perceber isso, né? Olha só, como que fica bem comprimido. Por quê? Porque ela estava dando a mesma importância, né, na variação ali. E a gente sabe que não é. Beleza? Então, a gente
enquanto traders, utiliza a escala logarítmica, né? Porque o nosso interesse é ver ali o quanto que aquele papel está subindo ou descendo em termos percentuais, né? E como eu mostrei bem aqui, para a gente que usa gráfico, isso dá uma diferença significativa. Beleza, pessoal? Era isso que a gente tinha para falar hoje. Até a próxima.